A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e todas as irmãs que estão acompanhando nesta manhã esplendorosa na presença de Deus e em Cristo Jesus. Neste dia, né, irmão? Nesse dia de final de mês, dia 27 de outubro de 2022. Estamos aqui, né, irmão? Para passar uma mensagem do Evangelho a todos vocês. Porque nós estamos aqui, né, irmão? Para fazer a vontade do bom Pai que está nos céus. Irmãos, estava aqui refletindo a palavra de ontem. Desculpe por ontem, só quero avisar vocês que ontem aconteceu uns imprevistos aí, né, irmão? Então deixei para fazer o áudio sobre a humildade cristã, humildade de Cristo, agora de manhã. Então vamos fazer agora esse propósito, irmão, com os céus. E vamos então explicar para vocês da importância de sermos humildes, igual como Cristo foi, irmãos. E a própria palavra já diz isso. Então eu vou reler a palavra aqui rapidinho e vamos falar para vocês dessa questão, tá bom? Vamos lá. Glórias a Deus. Bom, primeiro eu vou pegar a versão da Ark, tá, irmãos? A versão da Ark diz assim, essa Bíblia aqui, ó. Em Filipenses, capítulo 1, 2, versículo de 1 a 18. Diz o seguinte. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão de espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai em nossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade, a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da nossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós. Mas, e vos também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Segundo a Bíblia. Vamos para NVT. NVT está bem mais assim, explicado, né? Que a leitura é mais fácil. Mas vamos lá. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-os mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito.
Não sejam egoístas, nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar da alta honra, da mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que a façam. Trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando os desejos e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia de Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-se a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegre-se, eu me alegrarei com vocês. Irmão, tá aí a palavra. Então, irmãos, o que Deus me tocou? Eu estava em comunhão, irmão. Por isso que eu agora estou passando assim, melhor na guia do Espírito, né, irmão? Que na guia da nossa carne, né? Para passar as coisas de Deus. E eu orei aqui, né, irmão? A gente apresenta de Deus, então agora sim na guia de Deus, posso, então, pregar aqui para vocês entenderem a importância de nós termos uma atitude como de Cristo. Tecnicamente a palavra, irmão, ela deixa muito claro que eu, irmão, você, irmão, não é melhor que ninguém. Não é melhor que os outros. Não é melhor que a pessoa ao teu lado, né? Todos nós, irmãos, somos carnais. Todos nós temos perfeições e defeitos, como o próprio ser humano é, irmãos. Mas uma coisa eu falo para vocês. Nós, irmãos, estamos aqui neste mundo por passagem, por um tempo que você está aqui. Tem gente que ainda vai descer à sepultura. Tem gente que vai ser arrebatado. Sim, acontecerá na nossa geração um arrebatamento. Só que tem um detalhe. Você não sabe o dia e você também não sabe a hora. O único que sabe o dia e sabe exatamente a hora de buscar a igreja por intermédio de Jesus é Deus. Só Deus sabe, irmãos. Ele não vai vir no dia que você quer. Ele não vai aparecer no dia que você quer. É no dia que Deus determina. Na tua vida. Principalmente para uma obra. Às vezes as pessoas reclamam, murmuram, criticam o tempo todo. A própria palavra afirma que a gente não pode ser egoísta. Não pode pressionar ninguém. Né? Que a gente seja o quê? Humildes. Seja o exemplo de Cristo. Jesus foi obediente. Jesus foi manso. Jesus, ele veio como homem. Ele foi humilhado. Ele foi perseguido, mas foi obediente. Foi humilde perante Deus. Foi obediente até a morte, no madeiro da cruz. Deus o elevou de lugar. Deus colocou ele numa honra muito maior que qualquer outro ser humano, que qualquer outro homem. E ele coloca nas regras da palavra que nós, irmãos, sejamos humildes. Que nós, como lá em Romanos 8, fala, né, irmão? Que para nós, irmãos, alcançar a salvação, por exemplo, quem tem que ser? A gente, irmãos, glórias a Deus, tem que andar em Cristo segundo o Espírito. Porque não tem condenação nenhuma para aqueles que andam em Cristo segundo o Espírito Santo. Espírito Santo.
Irmão, há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar em um só propósito. Que nós trabalhemos juntos, irmãos. Sabe, irmão, somos todos uma família. Somos todos, irmãos, uma única noiva de Cristo. Uma única igreja, fiel e verdadeira. Pensa isso, irmão, não na questão da placa, não na questão da denominação que você serve. Porque nós em si, irmão, somos a igreja de Cristo. Somos a igreja, irmão. Glórias a Deus. A igreja que Deus sempre refere é nós, irmão, nosso corpo. O Espírito Santo, ele habita dentro do vosso coração. Tá, irmão? Não é dentro da construção. É dentro do coração do ser humano. Dentro do coração. Nós temos que ter comunhão no Espírito. De verdade. Nós temos que ter compaixão com o ser humano, irmão. Com os outros também. Não pensar só nos outros. Não só pensar na gente. Isso aí é ser orgulhoso. Isso aí é ser soberbo. Você se orgulhar de si próprio. E não orar pelo próximo. Não orar pelo enfermo, como eu sempre oro de manhã. Não orar pelo acidentado. Não orar pela pessoa que precisa das tuas orações. Por quê? Porque você está sendo soberbo. Está sendo orgulhoso de si próprio, sem pensar no ser humano como um todo. Você, meu irmão, não é melhor que os outros. Você não é melhor que ninguém, irmãos. Você tem que ser firme na presença de Cristo. Tá certo? Nós temos, irmãos, que andar pela presença de Cristo. Todos os dias, irmãos, hora de manhã, hora de madrugada, principalmente. Deus, irmãos, ele vai te dar força para você estar fazendo a vontade dele. Porque o Espírito Santo está nesse propósito de convencer todo homem do pecado. Tá certo? Que nós trabalhemos com a mesma forma de pensar. Um só propósito. Qual é o propósito? A nossa salvação mediante a Cristo. Para isso acontecer, nós temos que caminhar pela porta estreita, não a porta larga. Porta larga, tem muita type para você entrar na porta larga. Tem muita type para você entrar, por exemplo, na imoralidade. Tem muita type para você entrar na mentira. Tem muita type para você entrar na falsidade. Tem muita type para você entrar na idolatria. De tudo qualquer jeito. Tem muito local para você entrar na porta larga. Mas a porta estreita só entra aquele que anda em Cristo segundo o Espírito. E uma das características aqui do próprio Senhor Jesus foi a humildade dele. Que eu, você, irmão, não seja egoísta. Não vai impressionar as pessoas, irmão. Irmão, você não é melhor que ninguém. Irmão, você, irmão, é ser humano. Você não é melhor que sua mãe, seu pai, seu irmão. Você não é melhor que seu primo, sua prima. Você, irmão, é homem. Você é igual como qualquer ser humano. Superior que nós é Deus e Cristo. Tá certo? Sejam humildes. Aí na Bíblia aqui. Considere os outros mais importantes que vocês. Sabe o que Deus gosta de você? Sabe o que Deus quer? Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Cristo? Muito bem. Intercede na vida do seu próximo. Intercede na vida da tua irmã, do teu irmão, da tua mãe, do teu pai. Intercede na vida dos seus familiares. Intercede na vida do enfermo, do atribulado, do que precisa de orientação para a tua palavra. Daquele que está no asilo, precisando de uma oração. Daquele que está na cadeia, precisando de oração. Daquele que está na Cracolândia, você que mora em São Paulo. Eu não moro em São Paulo, capital, mas quem mora em São Paulo, vai na Cracolândia pregar a palavra de Deus. Paga de preguiça, vai pregar lá. Você que é paulistano, que eu sei que tem gente aqui do contato que é paulistano. Vai lá, pega a sua Bíblia, vai pregar na Cracolândia. Fala que Jesus ama essas almas. Glórias a Deus.
Aleluia. Se prontifique a estar fazendo a vontade de Deus, irmãos. Se quer agradar a Deus, faça isso. Glórias a Deus. Prega na vara do horário de ferro. Abre o teu canal no YouTube. Pode ser pequenininho. Prega a palavra de Deus. Ensina o caminho da luz de Cristo. Como as graças de Deus, né, irmão? Já faz aqui quase 3 anos esse propósito com Deus. Esta nossa missão. De anunciar as boas novas de Cristo. De anunciar que Ele está voltando. Que Ele vai buscar uma igreja adornada e querida. Glórias a Deus. Faz isso para agradar a Deus. Mas não pense só em você não, irmão. Não se preocupe com o teu ego. Pensando em si próprio. Pense no ser humano como um todo. Pense lá naqueles países de perseguição. Onde a pessoa está sendo perseguida lá pela China. Pela Coreia do Norte. E outros países comunistas. Que não gostam da pregação da palavra de Deus. E persegue e mata o cristão com amor. Né, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, não procurem os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Não pense só na sua vida, irmão, material. O que você vai levar aqui da terra, irmão? Se Deus fazer você tombar numa sepultura hoje, tirar a tua vida, o que você vai levar dessa terra? O teu carro? Você vai levar teu dinheiro? Você vai levar o teu computador? Você vai levar a tua bem imóvel? Você não vai levar nada aqui da terra. Sabe como o rico e do Lázaro? Na palavra do rico e Lázaro, o rico estava lá, se vangloriando de tudo que ele usufruiu, de todas as suas riquezas, de todo o seu orgulho que ele conquistou. Enquanto Lázaro comia de migalhas, de cães, que dava para os cães, que dava para os animais, vivia na rua, vivia sofrendo. Um foi honrado por Deus, ele morreu e foi para o paraíso, enquanto o rico foi lá para o inferno. Lá no inferno, não tem como pedir oração para a família que está aqui. É como fala, morreu, acabou, segue-se o juízo. Efésios capítulo 9, versículo 27. O homem, todo homem, ele vive uma única vez. Ele morre uma única vez, seguindo-se depois o juízo. É claro que não é todo mundo que vai morrer, que vai descer à sepultura. Tem gente que vai estar aqui viva, ouvindo esse áudio, e vai ser arrebatado em breve. Estou sentindo da parte de Deus assim. Em breve Jesus vai vir buscar a sua igreja. Claro, nós não sabemos o dia e a hora, mas a gente tem que estar pronto desde agora. Glórias a Deus. Deixando, irmão, o seu pecado. Confessando que Jesus é o Senhor na tua vida. Não adianta ir pela porta larga. Você não vai se salvar pela porta larga, irmão. Mas só pela porta estreita. Mediante o Espírito, mediante a Cristo. Glórias a Deus. Porque, irmãos, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha só o que Jesus era, ó. Embora sendo Deus, não considerou ser Deus. Ou seja, ele tinha aquela natureza divina, mas ele não considerou ser igual a Deus. Fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, o próprio Senhor Jesus esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo. O que é a posição de escravo? Ele adquiriu uma natureza humana. Ele foi gerado em Maria. Né, irmãos? Maria, que é a mãe dele. E também Pedro, que foi escolhido para ser José, né? José para ser o pai da criança. Ele viveu, irmão, uma infância. Ele foi criança, Jesus Cristo. Você lê lá no Evangelho, o próprio Senhor Jesus, né, irmão, foi para Jerusalém com sua mãe e com seu pai, e ele estava lá pregando no templo, né, irmão? Embora Maria, José estavam procurando ele estava lá no templo pregando, irmãos. Para vocês saberem que desde pequeno Jesus já estava, né, irmão? Determinado tempo já fazendo alguma pregação. Glórias a Deus. Para você saber.
ele veio, irmão, com forma de homem. Ele assumiu essa posição, nasceu como ser humano. Ele foi humano. Nós reconhecemos, irmãos, eu como cristão, eu reconheço que Jesus, ele foi o verbo que fez carne. Ele nasceu, irmão, ele nasceu como uma pessoa, sim. Ele foi humano, sim, quando estava aqui na terra. Ele humilhou-se, foi obediente. Irmão, Jesus não pecou, irmãos. Jesus não pecou. Glórias a Deus. E ele foi fiel até a morte, até o dia da morte de cruz, na qual que era a grande missão dele, fazer sacrifício pelo teu pecado, meu irmão, pelo teu pecado, irmã. Jesus fez o sacrifício pelos nossos pecados. E aí ele deu o direito da salvação para todo aquele que crê. Está escrito na Bíblia. For batizado, será salvo. Quem não crê já é condenado. Principalmente quem não crê já é condenado. A própria Bíblia afirma isso. Ele sempre fala, e te pregai o evangelho a toda criatura. É o que a gente está fazendo aqui, irmãos. Não importa se é na rua, não importa se é na internet, não importa se é lá dentro do templo de construção. Deus usa de quem ele quiser. Ele não pede, licença, vou entrar e usar de ti. Não é assim que a coisa funciona. Você pode ser a pessoa assim mais pobre em espírito. Se Deus quiser te usar, ele te usa, irmão. Aonde você estiver. Glórias a Deus, Senhor. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente. Jesus foi obediente. Jesus foi humilde. E sabe o que aconteceu? Depois que ele morreu, sacrificou pelos nossos pecados, na redenção e na remissão de nossos pecados, né, irmão? Fazendo esse peso, fazendo esse sacrifício pelos nossos pecados, Deus o elevou ao lugar da mais alta honra. Se você for firme, irmão, em Cristo, diz a palavra, você vai herdar a coroa da vida eterna. Diz a palavra, você vai entrar na glória de Deus, você vai entrar no céu. Seja humilde, seja firme na presença de Deus. Não tem como ser de outra forma. Não tem como ser. Tá bom? Então, irmãos, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Por isso Deus o levou ao lugar da mais alta honra. Deu o nome que está acima de todos os homens. Você vê? Quem que é o nome que está acima de todos os nomes? O nome de Jesus Cristo. Jesus, irmãos, ele assim se torna o nosso Salvador. O próprio Senhor Jesus, né, irmão? Para que todo, em nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. O que a gente quer dizer aqui? Irmão, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Aquele que até hoje não aceitou Jesus como Salvador, aquele que não está andando em Cristo, segundo o Espírito, aonde você acha que ele vai estar quando ele descer a sepultura, irmão? Aonde que você acha que a pessoa vai estar? No inferno, irmão. O único que salva o ser humano da condenação é o Salvador Jesus Cristo. Mas para isso, a gente tem que crer, a gente tem que o adorar, a gente tem que se converter, reconhecer que Jesus, ele veio como homem e sacrificou pelos nossos pecados, pela remissão dos nossos pecados. Por todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Principalmente o batismo do Espírito Santo, né, irmãos? Principalmente o batismo do Espírito. Para nós pregar o Evangelho, irmãos, a toda criatura. Aí eu te pergunto, vale a pena você sofrer neste mundo, irmão, pelo amor de Cristo? Com certeza. Nós não vamos estar livre da provação, irmão. Nós não vai estar livre de tribulação. A gente não vai estar livre de enfermidade, tá? A gente vai ser propenso à provação. Enquanto nós estiver aqui na terra, nós vamos ser propensos à prova, à luta, à dificuldade.
Mas Jesus sempre fala que ele venceu o mundo. E nós podemos vencer também, irmãos. Desde que a gente ande com ele mutuamente. Glórias a Deus. Aí agora fala de nós aqui, irmão, sobre a humildade cristã. Começa aqui, ó. Brilhe intensamente por Cristo. A partir do verso 12, a Bíblia começa a falar sobre nós aqui, ó. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que a façam. Sabe como ele está falando isso aí? Hoje, Deus normalmente, ele está distante do homem. Por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado do ser humano. Por causa de nossos pecados. Só que Jesus Cristo, né, irmão, através do intermédio do Espírito Santo, quando você aceita Jesus em sua vida, né, irmão, e faz, né, irmão, essa ligação, esse elo com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, se convertendo, né, irmão, mudando o teu semblante, você começa então a estar junto com Deus de novo. É o pecado que separa o homem de Deus, sabia disso, irmãos? É o pecado. Mas ele deixa muito claro que nós trabalhemos com afinco a sua salvação. Sabe o que é trabalhar com afinco? Seja humilde, seja servo, seja não mentiroso, não seja hipócrita, não seja falso, seja uma pessoa honesta, seja fiel, tenha amor ao próximo, tenha paz, tenha mansidão, tenha paciência, glórias a Deus, tenha bondade, tenha benignidade no teu coração, glórias a Deus, tenha esperança da salvação, faça com amor a obra de Deus, faça com amor. Se Deus mandou você pregar para o enfermo, prega para o enfermo. Se Deus mandou você pregar para uma pessoa que está atribulada, prega para a pessoa que está atribulada. Se Deus mandou interceder pela tua família, interceda pela tua família. Se Deus mandar você fazer um jejum, faça um jejum perante Deus, irmãos. Faça a vontade do Pai que está nos céus. Faça a vontade. Faça ele ser seu companheiro, faça ele ser seu amigo, irmão. Para todo sempre. Agrade a Deus, irmãos. Faça, irmão, tudo que é para a tua salvação. Para tudo aquilo que é do agrado do Pai. Olha a obediência aqui, ó. Obedecendo a Deus com reverência e temor. Tenha temor de Deus. Tenha obediência com o Pai que está nos céus. Ser obediente é você, irmão, submeter à vontade do Pai que está nos céus. De você, irmão, negar o pecado. De você, irmão, mudar o teu semblante. De você deixar das tuas práticas pecaminosas, confessar Jesus como Salvador e andar em suas leis espirituais. Não estou falando leis materiais, leis espirituais. Lei da ordem do Espírito. Glórias a Deus. Você andar em Cristo segundo o Espírito. Para você herdar a coroa da vida eterna. Para você ser humilde até o fim. Glórias a Deus. Ah, Senhor, mas eu sou fraco. Eu tenho minhas imperfeições. Deus reconhece teu pecado, tuas fragilidades. Ele se conhece por dentro e por fora. Ele sabe, irmão, do teu coração. Aquilo que você condiz com as escrituras sagradas. Ele sabe quantas vezes que você medita. Ele sabe quantas vezes você ora, quantas vezes você busca. Ele sabe a quantidade de fio de cabelo na tua cabeça. Ele sabe o número de todos os seus documentos na terra. Ele sabe. Ele sabe também, glórias a Deus, todo o seu interior dentro e fora. Ele conhece a tua mente, teu coração. Ele conhece como um todo. Glórias a Deus. Ele sabe o que você passou no passado. Ele sabe o que você está passando no presente. Ele sabe o que a tua escolha vai levar no futuro. Glórias a Deus.
Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Esse é Deus. Deus é poderoso. Deus tem poder maior que o próprio adversário. Deus é onipotente. Deus, ele sabe todo o interior que o ser humano não conhece. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você vai falar. Antes de você falar, ele sabe o que você vai falar. Antes de pensar, ele sabe o que você vai pensar. Glórias a Deus. Ele sabe até o interior da tua mente, do mais profundo consciente. Aleluia. Ele conhece teu coração. Ele conhece o que está dentro do teu coração. Deus é onisciente. Deus conhece. Aleluia, teu santo nome. Aleluia. Deus, aonde você está orando, aonde você está meditando, aonde você está fazendo a vontade de Deus, seja na rua, seja na internet, a hora que você pega a Bíblia para ler, a hora que você está dormindo, alamaia, a hora que você está meditando nas Escrituras Sagradas, a hora que você está caminhando, pensando na glória de Deus. Deus está do teu lado, presente dentro do teu coração. Afinal de contas, Ele também é onipresente na tua vida. Aleluia. Deus, ele te vê, irmão, de dentro e por fora. Ele conhece, ele está junto de ti. Que aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Você não importa onde você está, ele está com você. Aleluia. Aonde você entrar, ele vai entrar com você também. Glórias a Deus. Ele conhece a tua mente, o teu coração. Aleluia. Pode ter certeza. Basta para isso você andar em obediência a Ele. Trabalha com amor ao próximo, irmão. Trabalha pelo amor das almas, para a sua salvação. Aleluia. O próprio Deus está aqui, irmão, agindo a teu favor. Agindo na tua vida espiritual. Agindo no teu coração, agindo na tua mente, alamaia. Dando-lhe os desejos e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, irmão, ele vai cumprir a obra na tua vida? Você está com dificuldade nas tuas dívidas? Ele vai cumprir. Alamaia. Ah, você está com dificuldade no teu trabalho, o colega está dando trabalho para você? Ele vai entrar lá e vai fazer uma organização na tua vida. Aleluia. Ah, eu estou com dificuldade naquela prova de enfermidade. Não é que for para mim que não tem cura. Deus tem a cura. Basta você fazer a vontade dele. Se for da vontade dele, te liberta da raiz aos pés. Glórias a Deus. Para isso, primeiro, cumpra a tua missão. Para isso, primeiro, faça e agrade a Deus em espírito e em verdade. Obedeça a palavra dele. Faça a vontade dele, que ele fará na tua vida material também. Porque, afinal de contas, ele também acrescenta o que falta na tua vida. Glórias a Deus. E ele faz segundo a tua vontade e não a tua vontade, meu irmão. Façam tudo sem queixas. Olha o que Deus está falando aqui. Advertência isso aqui, irmãos. Façam tudo sem queixas nem discussões. Tua família está discutindo? Cala a tua boca. Não fica no meio da discussão. Clama o sangue do Senhor Jesus. Ah, sem queixas. Muita gente murmurava lá no Egito naquela época. É murmuração, queixa, viu, irmão? Murmuravam. Demoraram 40 anos, irmão, para chegar na cidade prometida. No meio termo, Deus destruiu uma boa parte daquele povo. Por quê? Ficar idolatrando. Aleluia. Aquele bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, buscando a presença de Deus e pegando também os mandamentos, as tábuas dos mandamentos, alamaia, das leis de Deus, aleluia. E quando viu aquela idolatria, ele a princípio quebrou aquelas tábuas, e Deus, a mostrar o seu poder, aleluia, tocou no coração daqueles humildes, daquele povo judeu, de matar aqueles que estavam adorando os deuses em vão. Portanto, meu irmão, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas do Pai.
Porque você pode pagar muito caro um dia, irmão. Glórias a Deus. Portanto, irmão, se você é aquele tipo de irmão que fica murmurando, reclamando da tua prova, reclamando da tua luta, reclamando da tua vida, só reclamando, só abrindo a boca e reclamando, Deus vai retardar a obra na tua vida. Deus vai retardar a obra na tua vida. Quanto mais você reclamar, mais Deus adia a prova. Deus fez isso na minha vida. Se você ficar reclamando, Deus adia a tua prova. Se você souber passar a prova com paciência, com temor, com amor, você recebe a recompensa o mais breve possível que você imagina. Sabia disso? Quanto mais você reclamar, eu aprendi isso, mais ele vai adiar a prova. Mais ele vai estender a prova nessa tua vida, para você dar valor, para você, aleluia, parar de ser uma pessoa reclamona na vida e aprender a valorizar com paciência o que Deus tem na tua vida. Seja espiritual, seja material. O dia que você aprender a dar valor à palavra de Deus, o dia que você der valor, saber ser obediente, saber ser paciente, saber ter paz, Deus vai fazer a obra da forma que você nem imagina na tua vida. Durante esses últimos meses aqui, só para vocês terem uma ideia que Deus me toca de falar, eu aprendi na minha vida a não reclamar mais da prova. Eu aprendi na minha vida a não mais criticar a minha prova. Eu, quando estou passando uma enfermidade, eu falo assim, seja feita a tua vontade, não a minha, Pai. Deus, ele dá um tempo para cada prova em tua vida. A enfermidade dura um determinado tempo. E quando chegar a hora da libertação, ele vai te libertar. Assim como também na causa material, que eu passei aqui, irmão. Por exemplo, no meu computador uma vez. Que o meu computador deu problema. Levei para o técnico. E Deus falou para mim assim. Deus viu minha paciência. Deus viu meu temor. E ele falou assim para mim. Que iria não precisar eu pagar a mais do que eu precisava pagar. E esse meu técnico estava arrumando. E minha memória RAM estava comprometida. O meu próprio HD estava comprometido. Não ia funcionar. Sabe o que acontece? Deus, ele trabalha a linhas que a gente nem imagina. Quando foi quarta-feira, foi na segunda que Deus me falou isso. Na quarta-feira, Deus mostrou porque está na minha vida. Porque o técnico entrou em contato comigo e disse que conseguiu arrumar meu computador, conseguiu formatar, e ainda por cima, as manutenções extras que ele fez, ele não me cobrou nada. Só os R$150 que eu paguei pelo meu computador que eu tinha na mão. Para você ver o que Deus faz na nossa vida. E ainda para mostrar que Deus estava na minha vida, eu estava numa situação material que precisava pagar determinadas contas. No mês seguinte, Deus falou, vou tocar no coração de 2 pessoas para te ajudar esse mês. Sabe o que aconteceu? Deus tomou o coração dessas 2 pessoas e me ajudou naquele mês a pagar aquelas continhas. Eu falo para você, Deus não está na minha vida ou não está? Aí eu pergunto para você, e você que reclama da tua prova? Reclama da tua luta o tempo todo? Larga de murmurar, larga de queixar da tua vida. Glórias a Deus, aprende a esperar com paciência. Aprende a passar a prova. Glória ao teu santo nome. Você quer ser uma pessoa fiel e verdadeira? Larga de murmuração e larga de discussão. Deus, irmãos, ele não fica no meio da contenda. Deus não é um pai de confusão, sabia? Deus nunca foi um pai de confusão. Quando acontecer discussão, briga na tua casa, discussão, nananana, irmãos, fica na comunhão com Deus. Fica na comunhão com Cristo. E ele vai te dar a solução que você precisa. Ele disse para mim, tem horas que a prova, você tem que agir com silêncio. Tem horas que a arma contra o inimigo é o silêncio. Tem horas que a arma vai ser falando. Viu, irmão? Tem hora que Deus vai mandar você falar. Mesmo na discussão, mas Deus vai dar sabedoria para você intervir, irmão. Da forma correta, como Deus fez eu intervir no domingo. Numa questão aí que estava acontecendo. Numa situação que aconteceu. Mas Deus me deu força. Deus me deu compreensão. A forma correta de falar. Mas quando é para ficar calado, fique calado também. E clama o sangue do Senhor Jesus. Posso te falar uma coisa? Só para vocês entenderem. Os pecados que o ser humano comete
são evidências das entidades malignas. E tem nome elas, viu? Só para avisar vocês. Tem nome elas. Que influenciam o teu coração, a tua mente para o pecado. E se o Espírito Santo não caminhar com você, fica difícil. Glórias a Deus. Levem uma vida pura, inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes do mundo cheio de gente corrompida e perversa. Esse verso aqui, para explicar para vocês, a vida do cristão, ela tem que ser sempre purificada. A gente pode ter os maiores defeitos, as maiores imperfeições como qualquer ser humano. A gente pode ter 1 milhão de defeitos, mas a nossa vida, ela tem que ser purificada. Ela tem que ser pura, tem que ser de forma inculpável. Por isso que todos os dias, eu vou dar um conselho para vocês. Procurem todos os dias fazer oração. Procura todos os dias, mesmo com suas imperfeições, pedir perdão dos seus pecados. Porque só assim você vai andar na Sião celestial, você vai andar em Cristo. Nós, irmãos, erramos todos os dias. Todo ser humano erra. Todo o ser humano erra. Mas que nós andemos com purificação e sejamos inculpáveis no nosso dia a dia, como filhos de Deus. Que a luz de Cristo brilhe e ilumine intensamente o teu coração. Que todos os dias o teu coração seja iluminado no sangue do Senhor Jesus. Irmão, eu falei agora há pouco, não reclama da tua prova, não reclame da tua luta. Saiba passar a prova com paciência. Tá certo? Que Deus possa resplandecer em sua vida, irmão. Tá? Pedimos perdão, irmão, todos os dias dos nossos pecados. Porque todos os dias nós erramos. Pode ser na boca, pode ser na ação. Mas que nós sejamos inculpáveis como filhos de Deus. E Deus conhece o seu interior e seu coração. Apeguem-se. Por quê, irmãos? Porque se a gente não vigiar, a gente não cuidar da nossa vida espiritual, a gente sabe que aonde tem um trigo, tem um joio. E aonde tem um joio, tem um trigo. Então tem muita gente, irmão, com intenção ruim. É que nem os falsos pastores do dia de hoje. O falso pastor faz o quê, por exemplo? Ele vai ensinar coisa errada para a pessoa. Ele vai ensinar coisa que não está na Bíblia. Ele vai falar para você, não tem problema. Isso pode. Isso aqui está tudo bem. Isso aqui está tudo bem. E Deus vai cobrar aquele irmão. Aquele irmão que não dá conselho de uma pessoa que é casada e precisa de tanto conselho, que anda com Cristo, e ele rejeita as suas ovelhas, as ovelhas que Deus mandou cuidar, de não incentivar ele para a porta estreita da salvação. Deus, ele vai dar cobrança um dia. Você pode ter certeza que Deus vai te cobrar naquele dia. Glórias a Deus. Tem muita gente, irmão, querendo só se aparecer nas mídias, querendo se aparecer na internet, só inscritos, só mais inscritos, só mais like, só mais vídeo. E o cara tão feliz, só ganhando dinheiro à custa do povo. O outro enganando lá aquele irmão. Ai, a fogueira dá isso, dá aquilo, dá 1 milhão, dá 500. E o cara, ao invés de ajudar na obra, ele vai ajudar para sua soberba. Vai ajudar para os seus direitos. Vai ajudar na tua lancha, nas tuas coisas materiais. Você acha que Deus não conhece o ser humano por dentro e por fora? Ele conhece. E ele conhece quem é corrompido por sua soberba, por sua avareza. Tanta igreja, irmão, com tanta praga, com tanto irmão avarento. Só pensa em si próprio. Não tem preocupação com ninguém. Tem com as ovelhas que cuida. É um lobo que só ensina coisa errada para as ovelhas. É só um lobo que prega bonito, que fala bonito, mas com seu orgulho só se atenta com seu dinheiro. Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer a tua soberba. Deus quer a tua humildade. Deus quer a tua obediência. E não pense que Deus vai cobrar você um dia, que Ele vai te cobrar. Glórias a Deus.
Então apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, sim, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Deixa eu falar uma coisa. A nossa vida espiritual é como uma corrida. Você começa vamos dizer que nem os corredores. Uma vez fala uma palavra sobre o atleta cristão. Está escrito na Bíblia. Mais ou menos como se a nossa vida fosse como de um atleta. O atleta não se prepara. O atleta, para participar de uma competição, de uma Olimpíada, ele não se prepara. Ele não prepara assim para poder correr uma maratona. Ele não faz um treinamento. Ele não exercita. E como que a gente aprende, no nosso caso, a ficar firme em Cristo? A gente vai exercitando pela palavra de Deus. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai lendo a palavra, à medida que a gente vai praticando no nosso dia a dia. E a nossa vida é como uma corrida. Começa a corrida, por quê? Rumo a Sião Celestial. Que porta que nós estamos correndo? A porta estreita. Aí vem a luta, vem a prova, vem a dificuldade, vem o obstáculo. O obstáculo é uma prova. Eu passo aquele obstáculo. Aí vou correndo. Aí passo outro obstáculo. Vou correr de novo. Outro obstáculo. Todos os dias da nossa vida está passando obstáculo. Todos os dias da nossa vida nós passa obstáculos. Todo dia nós passa barreiras na nossa prova. Todo dia nós vamos correr e vamos pular. Parece que a gente vai cair naquela água. Quando a gente passa naquela corrida de obstáculos, parece que nós vai cair naquela água. Mas a gente consegue escapar daquela água. Para a gente não tombar na nossa vida espiritual. São as provas de enfermidade. São as provas de tribulação. São as provas de causas materiais. São as provas, aleluia, de variados tipos. E todas elas têm uma solução perante Deus. Por isso que Deus me tocou aqui de falar agora há pouco. Que nós não reclamemos da nossa prova. Que nós não reclamemos da nossa luta. Pelo contrário. Que nós fechemos os nossos olhos. Fechemos a porta. E clamemos a misericórdia de Deus. No tempo certo, na hora certa. Se Ele vê que você é paciente. Ele não vai estender essa prova na tua vida. Pelo contrário. Ele vai te dar uma vitória. Ele vai fazer uma vitória na tua vida. Quanto menos você reclamar, mais rápido eu dar a vitória. Agora, se você reclamar, aí ele vai estender. Para ver onde está a tua paciência. Para ver onde está teu coração. Glórias a Deus, Senhor. Irmãos, a nossa vida é uma corrida. E a corrida é o quê? A vida eterna. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-o a Cristo como oferta derramada. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus, e quero que vocês participem dessa alegria. Sim, alegre-se, e eu me alegrarei com vocês. No final dessa palavra, Deus vai recompensar você pela boa obra, pela boa conduta, pela vida eterna que vai receber. Se assim você for fiel, se assim você andar e fazer esta oferta derramada todos os dias da tua vida. A tua oração, irmão, eu vou falar, é a maior arma cristã que Deus te deu. É uma arma que tomba o adversário. É uma arma que derruba o adversário da tua vida. Glórias a Deus. É uma arma que te fortalece espiritualmente. Aleluia, teu santo nome. Seja fiel naquilo que Deus mandou para você como responsabilidade. Porque quanto mais você tem, mais Deus vai te cobrar. Mais Jesus vai te cobrar naquele dia. Aleluia. Como os parábolas dos talentos. Um deu 5. E aquele que apresentou 5, granjeou outros 5. O outro recebeu 2. E ele granjeou e recebeu outros 2 talentos. E o que tem 1? E que ele fez? Ele foi um pessimista. Ele colocou aquele talento seu enterrado na terra. Não fez nada pelas suas ovelhas. Não fez nada pelo seu rebanho. É que nem aquele orgulhoso, aquele pastor lá que só pensa nos outros. Não pensa nos outros, né? Pensa nele mesmo. Pensa nele. E Deus está lá olhando. Deus está observando aquele soberbo. Deus está observando aquele que só quer inscrito no teu canal.
pregando bonito, monetizando teu canal, só ensinando coisa que não edifica a tua alma. Só falando para ele que Jesus vai demorar para voltar. Jesus não vai voltar. O arrebatamento não é antes da grande tribulação. E nós recebemos a pista, como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló. Vai para Gênesis, irmão. Vai para Gênesis. Entenda a ordem dos acontecimentos. O que aconteceu primeiro? Primeiro, Deus passou a mensagem a Noé. Construa uma arca. Deus estava vendo a humanidade naquela época e viu a humildade no coração de Noé. E ele escolheu ele para construir uma arca. Deus deu as medidas, deu tudo. Ele construiu. E durante o tempo que ele estava construindo, ele saía da onde ele estava fazendo a arca e ele ia lá avisar o povo. Vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. E o povo falava assim, você é louco, você é atrapalhado, não vai acontecer nada. E o povo continuava lá. Continuava dando em casamento, dando na tua vida, em festa, todo dia, na soberba, em tudo que aquilo não agrada a Deus. Até que veio o dilúvio. Chegou o dia, veio o dilúvio. O que aconteceu? Veio o dilúvio. E aquelas pessoas lá que rejeitaram o aviso foram mortos no dilúvio. Mesma coisa com Ló. Ló foi lá para Sodoma e Gomorra. Deus, a princípio, estava até falando através do anjo para o próprio Abraão que ele iria destruir aquelas cidades. Aí ele tentou buscar lá se tinha alguém humilde. Aí Deus falou, se tiver 50, eu não destruo aquelas cidades. Não achou. Ele só estava pensando assim na questão de Ló. Aí Deus diminuiu a oferta para 10. Aí não. Aí não adianta, Deus ia destruir a cidade de qualquer jeito. Deus mandou os anjos lá. Deus mandou 2 anjos lá naquela cidade. Para falar com Ló que aquela cidade ia ser destruída. E aquela cidade de Sodoma e Gomorra é como no mundo hoje, cheio de imoralidade, cheio de relacionamentos ilícitos, cheio de soberba, cheio de idolatria, que nem naquela época. Aí o que Deus fez? Deus destruiu aquelas cidades. Só que os anjos tiraram eles de lá daquela cidade primeiro. Aí o cristão falso, mentiroso, esse aí voou para trás. É a pessoa que não vai subir no arrebatamento. É a pessoa que vai ficar para trás. Por quê? Só pensa na questão da vida material. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com Cristo. Aí, Ló e suas 2 filhas foram salvas. Não olharam para trás. Você está entendendo? O que Deus dá de ordem de acontecimento? Primeiro vem o livramento. Depois vem o juízo. Mesma coisa ele vai fazer nesse período. Primeiro, Jesus virá arrebatar a igreja. Nós já não estamos avisando que Jesus está voltando? Vamos para os nossos dias. Nós não estamos pregando que o arrebatamento vai acontecer em algum momento aqui, no nosso período? Claro que vai. Nós não estamos vendo as coisas acontecer? Deus não está usando das suas ovelhas? Está usando. Só que vai chegar o dia. Jesus virá tirar a tua igreja. Virá arrebatar a tua igreja. E quem ficar aqui vai passar pela provação da grande tribulação, que é o juízo que Deus vai aplicar na terra nesse período. Está entendendo, irmãos? Está entendendo na questão espiritual? Mas você pode escapar disso. Basta você ser fiel com a oferta que Deus te deu na tua vida. É isso que você tem que ser. Que você anda no sangue do Senhor Jesus. E que esta alegria, que as bodas do Cordeiro, nós possamos, todos nós, participar na glória de Deus. Glória ao santo nome. Porque Deus, ele prometeu uma recompensa. E ele vai entregar a você, se você for fiel até o fim. Glórias a Deus. Não deixe, irmão, que a tua vida material atrapalhe você na parte espiritual. Você passar prova, luta, não reclame, não murmure. Isso não é cristão, não, falando isso, viu?
Cristão não deve ter esse comportamento de reclamar da prova o tempo todo. Só murmurando, só reclamando, que nem foi no Egito. O que Deus fez? Estendeu para 40 anos. 40 anos para chegar na cidade prometida. Olha só que demora. Por quê? O pessoal só murmurava, só reclamava. Glórias a Deus, Senhor. Quanto menos você reclamar, mais rápido Deus vai fazer obra na tua vida. Na espiritual em primeiro lugar e na material ele acrescenta. Desde que você ande na presença de Cristo. Tá bom? Irmãos, esta é a palavra. Deus nosso Pai seja sempre louvado. Amém. Irmãos, essa mensagem do Evangelho, Deus me tocou de falar sobre a maturidade cristã, porque nós temos que seguir como exemplo de Cristo. E isso ele requer de cada um de nós. Esta mensagem eu vou estar editando no vídeo, no canal Palavra Viva e Eficaz Verdadeira, porque é um assunto muito importante a passar, né, irmão? Porque a gente está aqui, irmão, ensinando as pessoas como a ser andadas na porta estreita. É claro que o resto é o Espírito Santo que vai fazer a mudança. Nós só pode orientar, mas o resto é o Espírito Santo que vai fazer. Tá bom? Então, sejamos prudentes até o fim. Não murmuremos, não reclamemos. Tá bom? E que nós sejamos o exemplo como a humildade que Cristo foi também. Obediente e submisso à boa vontade do Pai. Glórias a Deus. E que Deus abençoe a todos, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela palavra que foi mandada pelo teu Santo Espírito, por esse ensinamento que o Senhor deu nesta manhã, e por todos que vão ouvir esse áudio em nome do Senhor Jesus, desde o WhatsApp até mesmo lá no canal da Palavra Viva e Eficaz Verdadeira, que irei editar e com certeza mandar, Pai. Mas que as pessoas ouçam pela palavra do Senhor, que o Senhor possa, Pai, colocar nós, Pai, na boa conduta do teu Santo Espírito. Que todo conhecimento venha dos céus. Que Jesus Cristo triunfe sobre a nossa vida espiritual. Que nós não sejamos, aleluia, reclamões, que a gente não reclamemos da nossa prova, da nossa luta, Pai. Mas que nós sabemos passar ela com paciência. E que sejamos humildes. Que não façamos como a vaidade faz. Que não façamos como um soberbo faz. Afinal de contas, é o contrário da própria humildade. E ser humilde é nós ser humilde de coração e de espírito e de alma, Senhor. Que o Senhor entre e faça um renovo na nossa vida espiritual e transforme a vida daqueles, Pai, que até hoje não alcançaram Jesus como Salvador, Pai. E que nós sejamos firmes até ao fim da nossa vida nessa face dessa terra. Embora em breve, muito em breve, Jesus vai vir e buscar a sua igreja adornada e querida até ao fim da nossa vida espiritual, até ao dia da vinda do Senhor Jesus em espírito e em verdade. Com a graça do teu Santo Espírito, pedimos essas bênçãos em nome do teu filho amado, do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno para todos sempre. Amém. Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, irmãos. Fui!